o eleitor. O eleitor, na cabeça dele, é um idiota, desinformado, desinstruído, que vai ser levado por uma propaganda. E o pior é que ele está certo. O eleitor é isso mesmo, ele é desinstruído, porque a escola não é uma escola, é mentira, uma fachada, não ensina. É preciso ignorância para essa estrutura social predominar, para ela continuar. Se a população for instruída, a estrutura desaba. Essa estrutura é feita à semelhança das monarquias da Idade Média. Toda a sociedade girava em torno da realeza. A realeza representava todo o povo, e o povo vivia em função dessa realeza. Hoje, em tese, caiu a monarquia, mas no lugar dos reis são os bloqueiros, os mega empresários, usufruindo da mesma forma e controlando os governantes da mesma forma. Um governante que pisar fora da risca, ele é perseguido, ele é difamado, ele cai, não tem mais financiamento de campanha. Olha o que fizeram com o Brizola. Eu morei aqui no Rio, na época dos CIEPs. A gente não via criança na rua. Era a coisa mais rara do mundo. Estava todo mundo estudando. A elite odiava o Brizola. Não só por isso. A única tristeza que não paga pedágio aqui é a vermelha. Foi feito na época de quem? Do Brizola. Eu nunca fui brisolista. Eu nunca gostei dos brisolistas, porque eles são barulhentos, pequenos, raivosos, sempre vi com distância. Mas analisando hoje, lá no Rio Grande do Sul, um dos programas do governo dele era varrer o analfabetismo do Estado. Há pouco tempo atrás, o historiador descobriu as brisoletas. Foram mais de 1.500 escolinhas de madeira que ele colocou na região rural para alfabetizar as crianças da área rural. E isso não interessa às elites. Eu não estou falando desse esquema de carrão, não. Estou falando do sistema de helicóptero. Os caras que pegam o telefone, ligam para o senador e falam: senador, pega o meu avião aí em Brasília, vem jantar comigo, quero falar com você hoje. E o cara vai. Nós estamos sob o poder econômico. Nós estamos numa sociedade que não tem o ser humano como centro. Tem o lucro, tem os interesses empresariais. E as instituições foram todas colocadas a serviço dos interesses empresariais, mega empresariais. Há pouco tempo atrás se abriu a UNILA. A UNILA é a Universidade pela Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu. Por acaso eu conheci o reitor de uma maneira até muito engraçada. Eu estava expondo meus desenhos em Santa Teresa e veio descendo a escadinha um coroinha baixinho, de cabelo branco, bonezinho, máquina fotográfica, bermuda, tênis, meia até o meio da canela, com a mulher do lado, típico turista. E ele parou nos desenhos, viu o desenho da América Latina e começou a comentar, conversar comigo. Comecei a explicar a simbologia do desenho e tal. E ele falou assim: não, agora a academia está se interessando por isso e tal. Eu meti um pau na academia. Meti um pau no linguajar, na pretensão, na soberba. Sabe? E ele cutucava a mulher e levantava o dedo de vez em quando. Ele comprou o desenho e foi embora. Quando ele ia embora, ele falou assim: anota meu nome aí. Estranho, um cara comprar um desenho e falar: anota meu nome. Aí eu peguei o caderno e fui anotar. É o Gil Trindade, era o reitor da UNILA. Quando eu cheguei lá, fui conhecer a UNILA. E era uma universidade exemplar. Era só filho de gente pobre, da Colômbia, de Pernambuco, do Uruguai, filho de lavradores, da Amazônia. Só gente pobre. No entanto, naquele ano, no ano que eu fui lá, no ano passado, eles tinham tirado o reitor, substituído por um reitor de uma universidade de Sergipe, que tinha se envolvido numa falcatrua lá, tinha que sumir de lá. Foi tomar conta da UNILA para quê? Para fazer um vestibular diferente e colocar outra classe lá dentro. Por quê? Porque aquilo ali não interessa. Não interessa a integração dos povos latino-americanos brasileiros. Como esse processo já começou faz tempo e está andando, as empresas tomaram a frente e criaram a IIRSA, que é a integração empresarial. Aquela estrada que cortava a área indígena da Bolívia, era o Odebrecht que estava fazendo. Ou seja, as grandes empresas estão se integrando por cima, exatamente para impedir a integração por baixo. Agora, eu tenho viajado muito, em toda cidade que eu vou nas periferias, e está havendo um movimento cultural fortíssimo em todos os lugares. Antigamente, em 1980, eu peguei a estrada, inconformado com os revolucionários da academia, porque eu estava na academia, eu estava achando que aquilo ali era só papo furado. Peguei a estrada e falei: eu não quero mais mudar o mundo, eu quero entender o mundo. E comecei a viajar. Era uma raridade, eu comecei a viver nas periferias, eu não tinha dinheiro nenhum. Então eu vivia nas favelas, nas palafitas. E era raríssimo encontrar alguém contestando as coisas da sociedade de propriedade. Hoje eu encontro em todos os lugares, são exceções da regra, são focos, mas antes não existia. Eu cheguei na Cari, encontrei com o Herder Delírio, que é um amigo meu, músico. E eu chego lá e falo assim: cara, eu não aguento mais tanta alienação. É ele e um grupo de pessoas. Antigamente não tinha ninguém reclamando da alienação.
As periferias eram conformadas. Está colocando um movimento de conformação, muito lentamente. Há 4 meses atrás teve um encontro, para mim, histórico, na Rocinha, o encontro dos comunicadores periféricos, que são jornalistas, são sociólogos, formados, mas nascidos e criados em favela. Eles fizeram entidades informativas. Tem em Acari, tem na Mareia, tem o Cidadão, tem a TV Tagarela, na Rocinha. Ou seja, as comunicações escaparam do monopólio da mídia privada. Não a nível que se possa tomar conhecimento com facilidade. É preciso se aplicar nisso. Quem quiser conhecer pela internet, você conhece esses informativos. Eu mesmo recebo um monte de notícias, um monte de boletins que escapam da mídia. E quando eu levo essas notícias para pessoas convencionais, elas simplesmente não acreditam, porque a mídia privada está martelando. A estratégia é a seguinte: sabota a educação pública, controla a educação privada, pelo menos até o médio, e controla a mídia, as comunicações. Então você tem uma população equivocada, enganada, sabotada. Uma coisa que me incomoda muito é que a parte mais importante, mais imprescindível da sociedade é exatamente a mais desprezada, a mais inferiorizada, a mais enganada, a mais sabotada, a mais perseguida, a mais reprimida. E quem é? São as pessoas que fizeram essas cadeiras que a gente está sentado, que costuraram cada sapato desse, que costuraram a nossa roupa, que levantaram essas paredes aí, que quando quebram um cano são chamados para consertar, que põem um asfalto na rua, que põem a calçada para a gente andar. São as pessoas das periferias. Todos os dias a cidade faz um movimento de coração. É um montão de gente que vem da periferia para o centro. E de tarde elas voltam. Em condições hediondas de transporte, em condições desumanas de transporte. Então, praticamente habituadas a isso. Se naturalizou uma tremenda sacanagem. É a tortura social. E lá, para ninguém se revoltar, está lá a polícia. Quem vê a polícia se comportar em Acari não sabe como é que a polícia se comporta no Leblon. O guarda que está no Leblon, ele se comporta bem porque ele tem tons fidalgos. Lá na periferia não. As instruções militares, uma coisa que eu questiono sempre, as pessoas falam que tem que desmilitarizar a polícia. Pode até desmilitarizar, mas a polícia civil vai fazer a mesma coisa. Porque o aparato de segurança fica para reprimir a população. É controle de massa. Não basta desmilitarizar. É preciso levantar as instruções que esses caras recebem. Eles são desumanizados. É usar a psicologia do inconsciente deles para poder o cara não ter sensibilidade ao maltratar uma pessoa. Ele cumpre ordem. Se é para dar porrada naquela velhinha, ele vai lá e dá porrada naquela velhinha. E aí dele, se ele não cumprir essa ordem. É a hierarquia. É uma coisa para ser superada pelo ser humano. A gente precisa perceber que a hierarquia ela é falsa, ela é imposta, ela é tirânica. O cara que sabe mais, ele não é melhor do que o que sabe menos. Ele é mais responsável. E com certeza ele sabe mais num assunto. E em outro, o outro ele sabe mais. É como dizia o Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. A gente convencionou que o saber que vale alguma coisa é o saber acadêmico. Ele é muito bom. Tão bom que você precisa tomar uma conta. Mas não é suficiente. Quando o doutor chega em casa e encontra o vazamento na parede, ele não passa a mão na ponteira, na marreta, eu não quero, ele conserta, ele chama o pobre. Ele depende do pobre. A comida que a gente come, quem planta é pobre. Quem traz para a gente, quem colhe, traz, prepara, é pobre. O pobre faz tudo na sociedade e, no entanto, ele é sabotado. O filho dele não tem jeito a uma escola, merece o nome de escola. Ele é reprimido, ele é explorado, ele é enganado. Bota uma televisão lá. A televisão hoje ocupa, nas casas, o lugar que antigamente ocupava o santo da devoção da casa, a coisa mais importante da casa. Tem um documentário que diz que como é que é o nome dele? Criança, alma do negócio. Não sei se alguém já viu. E tem uma frase simbólica para mim. A hora mais importante, mais interessante para o publicitário é quando a televisão está ligada e ninguém está prestando atenção. Ali ele está plantando no inconsciente das pessoas vontades enormes de consumo. Você sai para a rua e vê uma coisa, sente uma vontade enorme de comprar e não sabe que não é vontade sua, é plantada. Aliás, quantas vontades nós temos que são nossas de verdade? Quantos valores que nós temos que são nossos de verdade? A gente não escolhe, a sociedade impõe. Eu gosto de andar com roupa rasgada, com roupa suja de tinta, porque isso peneira as pessoas. As pessoas mais preconceituosas se afastam. E as pessoas que me interessam são aquelas que não levam em conta o seu aspecto. E sim a sua ideia, seu sentimento, seu comportamento.
Aliás, é ciência, é o conteúdo, não a forma. Não é uma sociedade da forma, a sociedade da mentira. É preciso a gente começar a enxergar que a gente está querendo coisas que quando a gente está velhinho, a gente vai perceber que não era o que a gente queria. Quando eu tinha 18 anos, 19, estava angustiadíssimo na universidade. Eu cruzei um coroa, que era meu vizinho, que era empresário de importação e exportação. Ele estava perto dos 90 anos, ele me chamou para um papo. Eu estava sozinho na porta do meu prédio, sentado lá na recepção, e ele falou comigo que eu, na hora eu fiquei formigando. Ele falou assim: eu sou um cara bem sucedido, eu tenho empresa de importação e exportação, ganho dinheiro bom, posso visitar a Europa 3, 4, 5 vezes por ano se eu quiser para a família inteira, mas eu estou ficando velho, eu estou com quase 90 anos, estou tomando um monte de remédio, eu preciso de um acompanhante. E aí eu olhei para a minha vida, e ela perdeu completamente o sentido. A sensação que eu tenho é que me enganaram em algum lugar da minha vida, eu acreditei. E para eu realizar as vontades que me plantaram, eu tive que conviver pouco com os meus filhos, eu tive que abandonar os meus afetos. E eu sentia culpa de não estar convivendo com os meus filhos. Eu pagava pessoas muito bem qualificadas, profissionais muito bem qualificados para educá-los. E hoje eles são muito bem colocados. Mas eu não tenho convívio com eles, eu sinto uma falta de afeto enorme. Eu estou velho, tomando um monte de remédio, preciso de um acompanhante. E sabe o que meus filhos fazem? Pagam profissionais muito bem qualificados para cuidar de mim. O que tem de mais importante na vida, na minha opinião, é o afeto. Não tem nada mais importante. No entanto, a gente arruma outras importâncias e atropela os afetos. Enquanto a gente está novo, não dá nem tempo de perceber. Mas com o tempo, a gente começa a refletir. Eu estou com 53 anos. Eu olho para a minha vida, eu vejo um caminhar assim. E eu olho para as minhas opções e gosto do que eu fiz. E, no entanto, toda vez que eu tomei uma decisão, eu fui execrado. Eu saí do exército, eu fui execrado. Eu saí do Banco do Brasil, eu fui execrado. Eu larguei a faculdade, eu fui execrado. A família parou de falar comigo. Em peso, não foi meu pai e minha mãe, foi todo mundo. Porque eu era uma vergonha, eu era um traidor. Eu era um cara que desprezou, eu não desprezei nada, só que não me satisfazia. A vida que oferecem para a gente, eu via que não me satisfazia. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que não se satisfaz com as opções que tem e não encontra outra opção. Porque qualquer outra opção é execrada. Você está louco, você está maluco, está precisando de ajuda. Eu tive que fazer o caminho triplo. Primeira coisa que me mandaram, vai para o psicólogo, você está desequilibrado. Lá foi o psicólogo. E o cara mandou umas 3 consultas, só conversando fiado. Até que eu botei o dedo na cara dele e falei: não, dinheiro barato, não fácil, está errado. Aí acabou o psicólogo, ele falou: não está desequilibrado. Então só pode estar doido, vai para o psiquiatra, vai ver o psiquiatra. Esse foi mais honesto. Em 5 minutos ele percebeu que eu não tinha nada a fazer ali e falou: tem muito o que fazer, você não dá para fazer aqui não, vai embora. Aí eu fui embora. Hein? Não me deu remédio. Aí tá, não estou nem desequilibrado, nem doido, só pode ser o diabo. Meu filho tem um padre exorcista lá na Penha, muito bom, você precisa conversar com ele. Eu fui. Eu não queria deitar, eu não queria enfrentar a minha família, eu queria decidir a minha vida. Eu não sabia o que eu ia fazer dela, mas aquilo que me dava para eu fazer, eu não queria. Eu já sabia o que ia acontecer. Eu ia frequentar clube, ia ficar usufruindo dos mesmos privilégios da minha classe, que sempre me constrangeram. Aí quando eu saí e rompeu tudo, e eu fui para o meio das periferias, eu fui com aquela ilusão. Agora eu fui ensinar os ignorantes. Em pouco tempo eu percebi que o ignorante era eu. Eu não sabia nem falar aquela língua. E os caras sabiam muito mais da vida do que eu. Eles sobreviviam com dificuldades incríveis, como eu passei a sobreviver. Resolvi o problema, você perde tudo e levanta de novo. Então, a capacidade de resistência da rapaziada periférica é enorme. A capacidade de superação é muito superior a qualquer outra classe social. Nas enchentes, eu moro em Niterói. Quando teve aquele desabamento em 2010, morreram milhares de pessoas. Os números que o Estado mostrou é mentira. Morreram milhares de pessoas. Não teve um suicídio. Teve gente que perdeu a família inteira. Chegou em casa, a casa tinha desabado, a mulher e 2 vizinhos meu. A mulher e 2 filhas tinham morrido. O cara não desequilibrou, não pirou, não se matou, ele ficou triste, ficou silencioso. Eu já passava 3 anos. A última vez que eu vi, ele estava casado com a mulher e a mulher estava grávida, estava reconstruindo a vida. Essa capacidade de superação, eu percebo
mas eles mesmos não percebem, porque recebem uma bagagem de inferioridade brutal pela publicidade, pela televisão, pelas novelas, pelos subliminares, nessa sociedade. Quem tem vale muito, quem não tem não vale nada. Uma pessoa sincera, honesta, generosa, solidária, leal e maltrapida é mal vista. Um pilantra que compra político, desvia a terra, prejudica milhões de pessoas, é apresentado como vitorioso, um cidadão exemplar. A vida não é uma competição. A gente, antigamente, quando o cara ia se formar, ele estava louco para entrar no trabalho, para começar a servir com o seu conhecimento. Hoje, quando o cara vai se formar, ele está apavorado. Ele vai entrar no pega para capar, vai entrar numa briga, numa arena competitiva, todo mundo é inimigo de todo mundo. O professor chega a dizer: não ajuda o teu amigo não, que ele é teu adversário amanhã. Teve uma professora de arquitetura lá em Curitiba, foi um aluno que me falou para você: eu não vou ensinar tudo que eu sei para vocês, porque amanhã vocês são meus adversários no mercado. Isso é um absurdo. A gente tem que se preparar para viver uma coletividade, em harmonia com essa coletividade. Como a minha família cortou relações, eu pude desenvolver um sentimento que eu preservo até hoje. Eu me sinto parte da família humana. Em todo lado eu tenho parente. Então eu não posso me conformar com uma sociedade que junta privilégios no cantinho e espalha a miséria e a ignorância para a grande maioria. Eu tenho vergonha de luxo, de privilégio. Eu acho que é vergonhoso. Eu vejo pessoas ostentando com orgulho e eu sinto vergonha por elas, pela inconsciência, pela insensibilidade. Essa balela de ser feliz. Como ser feliz? Ser feliz é uma coisa muito plena. Como é que eu posso ser feliz? Feliz é torturado agora. Estou conversando aqui com vocês. Tem gente com saco na cabeça. Tem gente nas filas, sem atendimento. Tem gente morrendo nas portas dos hospitais. Vai ver na Baixada. Tem 4 hospitais para 3 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro tem 6 milhões, tem 17 hospitais. É uma situação idiota. Como é que eu vou querer ser feliz? Só sendo muito egoísta. Só sendo completamente diferente com o sofrimento da minha família. O que a sociedade nos apregou é a separação. É todo mundo contra todo mundo. Eu acho que está nascendo uma outra mentalidade. Que está nascendo nas periferias. Que é a de união, é de autossuficiência, é de solidariedade. Você levantou a mão se quer falar alguma coisa? Ah. Bom, é isso. Tem tempo ainda? Eu estou vendo esse movimento começando. A permacultura está rolando em todo quanto é canto. Lá no sul tem vários lugares. Claro, são pessoas que se unem, que juntam seu dinheirinho, compram uma terra, vivem em colaboração plena, vivem super tranquilas, são pontuais, mas tem um número muito grande e sempre aumentando. Isso tem que ser uma política de Estado. E não vai ser, porque o Estado é refém. O Estado é refém das mega empresas, dos mega bancos. A gente vê isso toda hora, sempre vamos ser todo lado. Como é que a FIFA violou a soberania nacional dessa maneira? Proibindo coisas em ponto leite, proibiu a acarajé na Bahia. Nós temos uma população informal, trabalhadores informais, enorme. E aí os caras fazem uma lei proibindo trabalhador informal de estar a 5 km de cidade estável. Eles estão violando a soberania. Eu soube que em 1986 a Colômbia, um país que tem 13 bases estadunidenses, se recusou a sediar a Copa, alegando que a FIFA estava violando a soberania deles. A Colômbia. Aqui a gente vê aquela pantomima ridícula dos governantes comemorando a Copa ser feita aqui. Foram 250 mil expulsões. 250 mil pessoas foram expulsas das suas casas por interesses comerciais. E a gente está estudando para servir as empresas, e as pesquisas estão sendo feitas para ser entregues nas empresas. Eu tenho medo de médico. Por quê? Porque os laboratórios tomaram as faculdades de medicina. O médico hoje é um receitador de remédios, de procedimentos. Ele tem medo de tocar nas pessoas. Ele é inseguro. E para disfarçar essa insegurança, ele usa arrogância. Aliás, isso se aplica quase sempre. Quando eu vejo arrogância, eu vejo a insegurança que a pessoa está escondendo. Você pode observar as pessoas arrogantes. Elas não têm relações afetivas. Elas causam mal-estar em qualquer lugar que elas chegam. Principalmente quando eles têm títulos para sustentar essa arrogância. O doutorado, ele se sente superior, ele não se sente mais responsável. Se eu sei alguma coisa mais do que alguém, eu sou mais responsável desse alguém nesse assunto. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não quero aceitar. A minha maior luta é desenvolver em mim o sentimento de igualdade.
E isso não é fácil, é muito difícil. A gente está sempre se sentindo superior e inferior. Mas a gente não setoriza, a gente pessoaliza. Eu sou melhor que ele, eu sou pior que ele. Ninguém é melhor nem pior que ele. Atitudes são piores ou melhores, ideias são piores ou melhores. Mas a gente muda, a gente tem uma capacidade de mudar muito grande. Mas a gente é convencido de que não, que a gente não pode mudar. A gente é convencido de que é impotente, de que é incapaz, de que a gente tem que andar nos trilhos e colocar na nossa frente. É isso que sustenta a sociedade. É isso que sustenta essa estrutura, entre outras coisas. A vontade do consumo também sustenta. Não é o consumo que mantém essa estrutura, mas o desejo do consumo, dos que não podem consumir, porque eles submetem. A miséria não é uma casualidade, não é uma incompetência, é uma estratégia. A miséria é necessária para obrigar o trabalhador a se submeter às condições mais horríveis de trabalho. Alguém pode acreditar que não tem tecnologia, não tem dinheiro, não tem condição de acabar com a miséria e com a fome? É claro que tem. Mas os donos que controlam os políticos, essas marionetes que fingem que mandam, não permitem que isso aconteça. Eles precisam explorar o trabalhador. Eles precisam pagar barato. Um salário mínimo não dá para a pessoa sobreviver. Vai ver do Diese. Acho que deve estar perto dos 3 mil. Um salário mínimo para um pai, uma mãe e 2 crianças. E, no entanto, você vê os bicheiros aí brigando por R$1.000. Ainda são execrados por isso. Devia ser uma vergonha para qualquer membro dessa sociedade, o salário mínimo do tamanho que ele é. Devia ser uma vergonha para qualquer um dessa sociedade, a saúde pública ser o que é. E o ensino público é um centro de tortura. A evasão é enorme. Os traficantes que eu conheço, todos são analfabetos. Os que eram amigos do meu filho perdeu a conta dos amigos mortos, que vão para o tráfico e morrem. E os caras vão sem saber se não, porque a escola não prende os caras. A escola espanta os caras. Por que Paulo Freire foi esquecido? Por exemplo, tinha um estudante de pedagogia, eu falei, o que será que Paulo Freire foi? Está superado. Como está superado? Você não foi posto em prática. Ele tem uma frase muito... Quando a educação não é libertária, o sonho do oprimido é ser um opressor. E é esse o sonho que implantaram na cabeça da gente. A gente quer usufruir de privilégios. Só esse sonho mantém a sociedade como é. Eu não quero usufruir de privilégios, eu tenho vergonha de privilégios. Porque as melhores pessoas que eu conheci são pessoas sacrificadas, são pessoas sabotadas, são pessoas alijadas, excluídas dos benefícios da tecnologia, do conhecimento, da informação. As melhores pessoas que eu conheci. Então não tenho como me conformar com isso, não tenho como admirar o luxo, não tenho como admirar a ostentação. Pelo contrário, são coisas que me dão uma espécie de nojo, não as pessoas. Eu tive a oportunidade, porque eu nasci nessa classe mais alta, né? Não era altíssima, mas era bem alta. E depois eu fui para a rua, para a estrada, para o chão. Tive meus filhos na categoria de chamava indigência. Eles tiraram isso porque era muito descarado. Mas também dá o mesmo. Meus filhos nasceram como indigentes. As 2 primeiras eu tive um problema com polícia porque eu nasci em desrespeito. Então eu tive uma vivência bem de base. Aí, 20 anos depois eu comecei a tentar óleo. E não sei porquê, eu não fiz belas artes na faculdade, mas ficava bom. E comecei a expor em galerias, lá na Zona Sul. E voltei a conviver com a mesma classe que me deu origem. E ver a mesma mentalidade, os mesmos pensamentos. Só que aí eu já tinha uma vivência que me dava maneiras de contra-argumentar. Dava para mostrar para eles onde é que estava o erro. Fácil. E eu começava a mostrar delicadamente. Não dizendo que você é isso, você não. Pensa bem. Essa calçada que a gente está pisando. Quando o cara falar, por exemplo, não, pobre é pobre porque não se esforça. Olha para o chão, cara. Pedra portuguesa. Você acha que não teve esforço para o cara colocar essas pedras aqui? O cara fica com problema de rim, tem problema de coluna, macheteiro. Já viu como é que os caras botam asfalto? A fumaça que sobe, aquele calor medonho. Os caras vão ter problema de pulmão. Se esforçam muito, é serviço pesado. Você acha que esses caras enriquecem? Mas aí, os caras não querem saber disso. Você começa a ver a raiva. Já não tem mais argumento. Quando você põe a realidade de forma que não tem argumento, o cara parte do sul. Porque ele simplesmente não quer tomar consciência da realidade. O privilegiado, ele não reconhece o privilégio como privilégio. Ele acha que é direito dele. Quando eu digo que o privilégio, como direitos, gera miséria, os privilegiados se revoltam. Vai pra rua, comunista! Pô, pergunta para qualquer comunista de carteirinha, eles vão dizer que eu não sou comunista.
Mas eu me sinto humanista. Eu tenho vergonha de viver uma sociedade que abandona pessoas. Eu não posso compactuar com os valores que me apresentam. Todos os valores que me apresentaram foram falsos. Eu tenho ex-colegas meus que hoje são coronéis do Exército. Eu já cruzei vários deles. E eu não reconheci nenhum. Eles me reconheceram. Os caras modificaram tudo. O olhar, as feições. Porque a vida que o cara leva obriga ele a violar a consciência dele inúmeras vezes. E a pessoa vai se modificando. Todos eles tomando remédio. E nenhum deles que não me encontrar outra vez. Só uma. Por quê? Porque tem que ver a realidade como eles acreditam que ela é, não como ela é. Eu estava atrás de saber como funciona a sociedade, como funciona a realidade. E eu tenho a impressão que eu comecei a perceber. É um punhado controlando todo mundo, a partir do governo. E me parece que sempre foi assim. Só que, quando eu era moleque, eu só podia chegar nas informações através da mídia comercial, porque todas as comunicações eram comerciais, passavam pelo crivo empresarial. Hoje tem um monte de furo. A internet furou completamente essa habilidade. Quem quer saber da realidade tem condição, é só ter foco. Não é à toa que enfiaram tanto lixo na internet, é para dispersar, é para evitar que as pessoas vão no foco. Tem um boletim de notícias chamado Repórter Brasil, que tem um cara muito interessante chamado Leonardo Sakamoto na cabeça. Esse boletim se dedica exclusivamente a trabalho escravo. Eles fizeram uma pesquisa junto com o pessoal da ONU, também na mesma linha, e chegaram à conclusão que no Brasil são escravizadas anualmente 40 mil pessoas. Chegaram à conclusão que nunca houve tanta escravidão no planeta. Nem na época que a escravidão era institucional. Em 2011, essa pesquisa foi em 2011, a força-tarefa do Ministério do Trabalho com a Polícia Federal, que caça trabalho escravo por aí, e bota na mira, trabalhadores escravos foram libertados, estava se gabando que libertaram 15 mil escravos. No mesmo ano que os caras chegaram à conclusão que 40 mil escravizados. Cadê os outros 25 mil? Está escravizado. Roupa de marca é trabalho escravo. Pode botar no Google, qualquer marca, bota lá, Adidas, trabalho escravo. Eu fiz isso quando eu ganhei um tênis Adidas, me deram, eu não comprei. Me deram um tênis Adidas. E eu fui lá, antes de botar no pé, dei uma pesquisada no trabalho escravo em geral. Então, como é que eu vou botar no pé? Eu só tenho uma bota e uma sandália havaiana. Eu precisava de um tênis, não queria jogar fora o tênis. Mas como é que eu ponho uma porcaria dessa no meu pé? Vem de trabalho escravo. Legal, eu tenho uma caneta que escreve no tecido, não são 3 faixas, eu botei trabalho e escravo dos 2 lados. Assim vai o meu pé. Porque eles põem a gente para usar a marca, para ostentar a marca, fazendo propaganda, eu tenho que pagar para isso. Aí eu faço uma de propaganda. Uma vez eu fui abordado em Curitiba por um menino, eu gosto muito do seu trabalho e tal. Adidas, escrito aqui. Eu falei, sabe que você quer trabalho escravo? Aí ele ficou todo sem graça, eu tenho uma caneta aqui que sai do tecido, quer que eu escreva trabalho escravo? Ele quis, eu escrevi ali. O bar parou para olhar, escrevendo trabalho escravo. Porque para mim é vergonhoso ficar usando uma marca sem levar em conta, que estamos escravizando pessoas para produzir essa marca. Porque no tempo que eu fazia camiseta, eu estava casado com uma mulher que era muito materialista. A gente tinha que comer pizza lenha e tomar vinho chileno pelo menos uma vez por semana, senão entrava em crise. Foi na época que eu vendia quadro nas galerias, eu ganhava muito mais dinheiro. A filha era muito mais pobre, mas eu ganhava muito mais dinheiro. E perdi a linha, eu estava falando tudo mesmo. Eu vivi num casamento muito traumático. Pô, 2 orelhas só. Sim. Ah, sim, eu estava produzindo camiseta.